Eu sou o pastor Eduardo Henrique e este é mais um podcast Conversando no Caminho. Um podcast que fala das questões do dia a dia, do nosso cotidiano, pela lente do Evangelho. E hoje eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é a tua história? Como é que você chegou até aqui? Olhando para trás, como é que você encara, entende ou discerne o que você viveu até hoje? As lutas, as dificuldades, as vitórias, as conquistas, os momentos de alegria, os momentos de dor, de decepção, de sofrimento, de angústia, eu não sei. Eu sei que cada um de nós tem a sua história, tem algo a contar, tem algo a falar. Cada um de nós pode dizer aquilo que viveu e dizer o que aprendeu com ela. Isto é, se aprendeu com ela, se aproveitou para aprender com as circunstâncias da vida. Há um texto que eu quero ler para você que está lá em Salmo, capítulo 90, versículo 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse texto foi escrito por Moisés, um homem que viveu 120 anos, 40 deles como príncipe, 40 deles como pastor de ovelhas no deserto e os últimos 40 anos guiando o povo pelo deserto até a terra prometida, que infelizmente ele não entrou. Eu creio que Moisés tinha toda a possibilidade de escrever algo como isso. Ensina-nos a contar os nossos dias. Um dia não contado é um dia não vivido. Um dia não contabilizado é um dia não vivido. E o que é contar um dia, contabilizar um dia? Nós vivemos numa rotina bem acelerada, né? De manhã acorda, levanta, quem vai para a academia, quem vai fazer uma caminhada, quem não pode fazer isso porque não tem tempo, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, e aí à tarde já tem outras atividades, e aquela rotina, e à noite chega cansado, assiste alguma coisa na televisão, vai dormir, e acorda no dia seguinte, vai a mesma coisa, e assim sucessivamente os dias vão passando numa grande rotina, e de uma forma tão acelerada que a gente não consegue contabilizar o que aconteceu naquele dia. Tirar lições daquele dia, plantar sementes naquele dia, ou perguntar se plantou alguma semente, observar as sementes que foram lançadas ao longo dos anos por nós, se elas estão germinando, como elas estão. A rotina acelerada nos impede ou nos dificulta de contabilizar os nossos dias. Cada dia é único. É único nessa grande jornada da vida, do tempo, que nos levará até a eternidade com o nosso Deus. Cada dia é único, mesmo que nós vivamos as mesmas rotinas, os mesmos trajetos, o mesmo transporte, as mesmas pessoas. Cada dia é único quando contabilizado, quando vivido em seus mínimos detalhes. Quando a gente consegue se conectar com aquele dia. Porque às vezes a gente está desconectado do dia. E é isso que Moisés quis falar aqui. Ensina-nos a contabilizar, a contar, a discernir o nosso dia. Cada dia traz poderosas sementes de aprendizado, sementes de cuidado com a nossa saúde física e mental. Cada dia ele é poderosamente um lugar de semeadura, de sementes lançadas e de sementes a serem colhidas quando já germinarem e estão com seus frutos disponíveis. A palavra de Deus diz, lá em Lamentações, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso é Deus dizendo para mim e para você, hoje é um novo dia. E há um novo estoque de misericórdias disponível para mim e para você naquele dia, que encerra ao final do dia, quando ele virá à madrugada. E aí, ao nascer do sol, nós teremos um novo estoque de misericórdia. O que Deus está dizendo para mim e para você, através do profeta, é que as misericórdias são novas e nós precisamos fazer coisas novas todos os dias. Contabilizar esse dia, de maneira que essas sementes sejam plantadas, colhidas, e que a gente entenda os sinais
que estão sendo colocados diante de nós para nós aprendermos. Querido, um dia desperdiçado, depois de um tempo se transforma numa semana desperdiçada, não contabilizada. Essa semana, ao se juntarem mais 4, se transforma num mês não contabilizado. 12 meses. É um ano inteiro não contabilizado. Se você observar, a pandemia já fez mais de 2 anos. E a pandemia foi terrível em todos os aspectos, mas em alguns a pandemia foi oportunidade de nós discernirmos o que é que Deus estava querendo ensinar à humanidade com a permissão para que aquilo acontecesse. E não só à humanidade, Deus quis ensinar particularmente a cada um de nós algo. E quando nós contabilizamos esses dias, esses 2 anos, nós vamos sim tirar grandes lições. Cada dia também nos dá grandes possibilidades de executar boas obras, que vêm do coração de Deus. Talvez no ônibus em que você está, com seu fone de ouvido, vendo alguma coisa das redes sociais, ao seu lado esteja alguém que está ali precisando urgentemente de uma palavra, de um afeto, de ser vista, de ser enxergada, porque muitas vezes há pessoas que estão invisíveis para as outras. Os seus sofrimentos não mais tocam os corações de quem está ao seu redor, e muitas vezes Deus coloca do seu lado para você dizer apenas um Deus abençoe o seu dia, ou um bom dia para você. Há oportunidades de fazermos grandes obras quando nós cruzamos com pessoas no caminho que nós nem conhecemos e damos um simples bom dia, ou até há pessoas que vão cruzar no seu caminho, para que você seja realmente um instrumento de Deus profético sobre aquela vida. Eu sei que muitas pessoas são tímidas e relutam em falar para algumas pessoas quando Deus desperta e dá aquele impulsionamento e, por ser tímido, sai de perto, desvia. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando Deus disser a você para falar algo para alguém, eu costumo até brincar, dizer, vá tremendo, vá se tremendo todo. Você não sabe nem o que vai dizer, mas quando você chegar junto, a Bíblia diz, abra a sua boca que ele encherá. Ele vai dizer, ele vai colocar palavras na tua boca, que vai abençoar aquela pessoa. E aquele seu dia, ao final dele, quando você chegar em casa, você vai dizer, puxa, contabilizando esse dia, essa semente foi lançada, Deus me deu a oportunidade de exercer, de efetuar uma grande obra no nome dele. É sobre isto, a vida é sobre isto, o evangelho é sobre isto, é sobre fazermos mais, meu irmão. Talvez você conheça alguém que está passando por grandes lutas, grandes dificuldades internas, não estou falando só de questões de dinheiro, grandes lutas internas, grandes perdas, grandes conflitos, e você sabe que a pessoa está vivendo isso e você não toma iniciativa, contabiliza o teu dia, faz isso, você que está ouvindo agora, eu oro para que Deus te impulsione a olhar teu WhatsApp lá e mandar um áudio de preferência, ligar para essa pessoa, para que você seja um instrumento nas hábeis mãos do Criador para abençoar aquela vida. A minha oração, o meu desejo é que você olhe para trás e tenha contabilizado todos estes dias e diga, puxa, esses últimos 5, 10 anos foram os melhores anos da minha vida. Talvez não porque tenha tido grande sucesso profissional, mas porque você contabilizou os seus dias e você usou cada um deles para plantar sementes, para ser um agente multiplicador de Deus, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor e para cuidar de si próprio, porque a Bíblia diz também que nós devemos cuidar um dos outros, mas também de nós mesmos. E enquanto as pessoas vão aprendendo a contabilizar os seus dias, eu e você, vamos continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.